Vamos falar um pouquinho sobre o subtipo 8, instinto sexual. Você já conhece um pouco sobre esse subtipo? Assim como para todos os subtipos da mandala do Enneagrama, sempre que a gente fala num subtipo, a gente está falando de uma combinação energética. Essa combinação energética é a soma da paixão do tipo com a força de um instinto específico. No caso, aqui vamos falar do tipo 8 sexual, vamos falar da energia específica do instinto sexual, com a paixão do tipo 8, que é a luxúria. Entretanto, esse processo ele se dá para a formação de todos os subtipos do Enneagrama. A gente vai conversar aqui um pouquinho sobre as tendências de comportamento desse subtipo. E importante lembrarmos, importante destacar que falamos sempre de tendências de comportamento. E por que falamos sobre tendências de comportamento? Porque o comportamento ele sempre vai se transformar, ele sempre vai mudar de acordo com o nível de consciência de cada indivíduo, de cada pessoa. Pessoas com um nível de consciência maior, ou seja, aquelas pessoas que desenvolvem trabalhos de autodesenvolvimento, que participam de processos de autoconhecimento e, portanto, trabalham no seu crescimento e na sua potencialização psicológica e espiritual, essas pessoas têm tendência a estarem menos mecânicas, né? Ou seja, com comportamentos menos automáticos, mais conscientes. Pessoas que não têm autoconhecimento, que não passam por processos de desenvolvimento pessoal, de autodesenvolvimento, que não passam por processos terapêuticos, ou qualquer processo onde você vá expandir a sua percepção e o seu entendimento sobre você mesmo. Pessoas que não fazem isso têm tendência a estarem mais mecânicas, mais apegadas às descrições de comportamento dos tipos e dos subtipos. Normalmente, a gente descreve os comportamentos de tipos e subtipos mais conectados com níveis de consciência um pouco mais aproximados a um nível 6, ou seja, pessoas que ainda estão com comportamentos um pouco mais apegados a essa forma mecânica. Mas não é só o nível de consciência que pode mudar o comportamento de um tipo e de um subtipo. Temos que lembrar que no Enneagrama nós também temos as asas, nós temos as nossas idas nas flechas e contra-flechas de forma consciente, inconsciente, assunto para outros momentos, mas temos que lembrar que isso tudo influencia no comportamento também. Além, é claro, aqui a gente vai falar de subtipos, a gente está falando de instintos dentro do tipo. A gente precisa lembrar também que nós temos três instintos e esses instintos eles também têm um grau de atuação em cada pessoa. As pessoas têm um instinto predominante, aquele que é mais compulsivo, aquele que predomina, e tem um instinto que é mais reprimido, menos utilizado. Então, o instinto que é mais utilizado, aquele que é predominante versus o que é reprimido, também vai causar uma mudança na tendência do comportamento. Portanto, um tipo 8 sexual com um reprimido autopreservação vai se comportar de uma maneira diferente de um tipo 8 sexual com um reprimido social. Isso tudo vai dar uma variação no comportamento. Aqui agora a gente vai tentar focar exclusivamente num subtipo 8 sexual, desconsiderando
asas, flechas e desconsiderando inclusive qual é o instinto que está reprimido. Vamos falar das características mais essenciais de um subtipo 8 sexual. Como é um subtipo 8 sexual no nível de consciência aí 5, 6 de desenvolvimento psicológico. Como que é este comportamento? Então vamos lá. Lembrar um pouquinho que a paixão do tipo 8 é a luxúria. E o que é a luxúria? A luxúria é a intensidade, é o excesso. E a energia do instinto sexual é uma energia que empurra para frente, é aquela energia que faz com que a pessoa se lance, se jogue em direção a algo de desejo de conexão. E esse desejo de conexão pode ser e muitas vezes é uma pessoa, porque o instinto sexual ele busca muito essa conexão eu e mais alguém. Mas não precisa ser apenas uma pessoa, pode ser eu e um projeto, pode ser eu e um trabalho, pode ser eu e algo que faça sentido para essa conexão, para essa fusão. Entretanto, a junção da luxúria com esse impulso da energia sexual vai causar um grande vigor, uma ida voraz. O tipo 8, subtipo sexual, ele vai se comportar de uma maneira mais voraz, de uma maneira ainda mais intensa. Excesso de energia, exuberância. O tipo 8, subtipo sexual, tem uma tendência a pensar: eu vou conseguir qualquer coisa, eu faço qualquer coisa e se lança com alto vigor, com alta energia, com força e, se precisar, vai utilizar o embate, vai falar o que precisar ser falado. O tipo 8, subtipo sexual, é um tipo que não gosta muito de regras e ele pode vir a desafiar as convenções, inclusive quando ele está focado em atingir e se conectar com aquele objeto ou aquela pessoa que é o que ele quer, que é o que ele deseja. Quando já inserido nessa relação, lembrando que na energia sexual essa relação é do 1 mais 1, eu e mais alguém, eu e minha mãe, eu e meu filho, eu e meu pai, eu e meu amigo, eu e minha amiga, ou eu e o meu parceiro, eu e o meu marido, você e sua esposa, e assim sucessivamente. Os tipos 8 sexuais, eles criam uma conexão muitas vezes de possessividade e de controle. Eles costumam controlar todas as pessoas nas quais eles se relacionam nesse 1 mais 1. Tem tendência a saber onde essas pessoas estão, o que elas estão fazendo, e não controlam apenas as pessoas, eles controlam também os ambientes, controlam o meio onde estão inseridos. Controle e possessividade é uma característica marcante de um 8 sexual. Eu, como 8 sexual, hoje, felizmente, faço os meus trabalhos de desenvolvimento e consigo administrar muito bem essa característica possessiva do tipo 8 sexual. Mas quando eu era criança, eu tinha isso aplicado, direcionado à minha mãe. Minha mãe relata que eu a sufocava, eu tirava totalmente a liberdade dela e controlava todos os movimentos com a minha possessividade. Eu ficava colada nela o tempo todo e não dava espaço para que ela pudesse respirar. Já desde pequenininha, tipo 8 sexual, e ela relata que ela não conseguia comer direito, ela mal conseguia tomar banho porque eu estava ali o tempo todo, grudada com ela, numa possessividade realmente muito grande. Crianças do tipo 8 sexual são aquelas que podem se sentar no meio dos pais, para poder manter o pai ou a mãe,
na sua posse, para distanciar do outro. E eu fui uma criança que acabei praticando muito essa possessividade, sufoquei muito a minha mãe, controlando, portanto, o comportamento dela por não dar liberdade de atuação a ela. E esse controle, se não trabalhado, essa possessividade, se não conscientizada no tipo 8 sexual, ela vai vir a se repetir na vida adulta, em todas as relações. E o que mais a gente pode conhecer sobre um tipo 8 sexual? Um tipo 8 sexual, ele tem uma característica magnética. O que eu quero dizer com isso? É aquela pessoa que não passa despercebida. Em qualquer ambiente onde ela se encontre, ela vai chamar a atenção com muita facilidade. As pessoas elas vão perceber a presença do tipo 8 sexual. Ele chega causando impacto. Ele não vai ficar discreto em um canto, ele vai ser percebido como se ele fosse um imã, ele cria fascinação. Quando está se relacionando, ele tem um alto poder de influência, justamente por esse magnetismo. E nas relações, o tipo 8, ele não tolera o desprezo, ele não tolera se sentir desprezado. E se ele vir a sentir-se desprezado, ele pode reagir de uma maneira bastante agressiva, fazendo com que as pessoas até sintam-se mais intimidadas com a postura. É um subtipo apaixonado, se entrega. Quando consegue se conectar com a pessoa ou com o objeto de interesse, tende a se apaixonar, se entrega de fato com muita intensidade. E quando estamos falando de uma relação íntima, normalmente o homem tem uma tendência mais possessiva, enquanto a mulher ela tem uma tendência mais de entrega. E essa entrega, ela tem a ver com o controle que o subtipo sexual 8 exerce, que na entrega ela seduz, ela conquista. Tipos 8 sexuais são sedutores. Quando os tipos 8 sexuais confiam em alguém, eles podem se tornar mais doces, mais vulneráveis, mas ainda tendem a não perder o comando. O comando é algo muito importante para um tipo 8 sexual. Mas se ele não confia em qualquer relação, seja ela profissional, social, a tendência desse subtipo é mandar. Ele pode ser mais impositivo. Nas relações ainda, ele exige ser consultado. Para o subtipo sexual 8, é muito importante ele ser envolvido, ele ser requisitado e participar de decisões. Não envolver um tipo 8, não consultá-lo, pode fazer com que ele também utilize do posicionamento agressivo. É um tipo de muita vigorosidade, é um tipo de muita vitalidade e tende a ter também uma característica de ego muito forte, ou seja, tende a acreditar que agora que eu cheguei, as coisas vão acontecer. Agora que eu estou aqui, isso vai andar. Então, é algo com que o subtipo 8 sexual também precisa tomar um pouquinho de cuidado e talvez fazer os seus trabalhos de autodesenvolvimento. Nas relações íntimas, um tipo 8 sexual, ele tende a se entregar com muita paixão, com muita intensidade e com muita voracidade, buscando satisfação, buscando intensidade de amor e até de intimidade, de sexo mesmo, são muito viscerais nas relações. Não são românticos, não são ligados, portanto, a romantismo, mas subtipos sexuais 8, eles gostam de se sentirem apreciados e gostam de se sentirem desejados. Como já comentei, não toleram desprezos. Se sentirem desprezados faz com que
tragam a agressividade à tona no seu comportamento. Também gostam de ser priorizados, gostam de perceber que estão sendo priorizados através de gestos que mostram essa priorização. São muito impacientes também, seja no trabalho, seja em projetos ou seja nas relações. Normalmente, o que eles querem agora. Se eles querem conversar com você, eles querem conversar agora. Se querem se relacionar agora. São muito impacientes. E essa impaciência também se aplica numa intolerância com lentidão. Não tem paciência com processos lentos, com pessoas lentas. Assim como também são impacientes e intolerantes com aquilo que eles entendem como fraqueza. Não lidam bem com fraqueza. E fraqueza pode ser desde uma demonstração emocional, como até uma doença. Mas falando de uma demonstração emocional, tem um fato curioso. O tipo 8 sexual, entre todos os 3 subtipos do tipo 8, o sexual é aquele que expressa mais as emoções. Ele é o mais emotivo. O subtipo sexual do 8 chora mais, pode chorar mais, especialmente a mulher. E pode ter mais altos e baixos no seu dia a dia. Tipos 8 sexuais podem ainda desenvolver na outra pessoa uma dependência, ou seja, criar no outro a dependência do outro sobre si próprio, sobre ele. Uma forma de ter atenção, de ter aquela prioridade que ele busca, de não receber o desprezo que ele não tolera. Causar a dependência vai fazer com que ele esteja sempre em foco. E para a gente finalizar, também tem uma característica interessante que a gente pode falar aqui. Os tipo 8 sexuais, com a mesma intensidade com a qual eles se apaixonam, com a qual eles se envolvem e se entregam, eles também podem perder o interesse. Da mesma forma, eles podem deixar o interesse de lado e se desinteressar e não mais se envolver com aquilo ao qual estavam envolvidos. Isso é um pouquinho do subtipo sexual 8. Espero que você tenha conseguido nos acompanhar aqui nesse conteúdo. Nos vemos logo mais em outros conteúdos de Enneagrama. Fica aqui com a gente, acompanhe aqui também todos os demais subtipos da mandala do Enneagrama. É um prazer ter você aqui com a gente. Um beijo no coração e até a próxima!